Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves e eu estou gravando este vídeo para corrigir para vocês as questões do nosso segundo simulado para o concurso do MPU. Esse simulado, lembrando, eu postei gratuitamente lá no meu Instagram, beleza? Então aproveito aí para convidar você para me seguir lá no Instagram, @prof.ericalves, que eu sempre estou postando lá conteúdos, dicas, simulados de direito administrativo como esse, que já foi o segundo aí para o concurso do MPU, pretendo postar outros, tá? Pessoal, este segundo simulado que eu estou corrigindo aqui neste vídeo, ele foi composto por 20 questões, tá? Neste primeiro vídeo eu vou corrigir as 10 primeiras e na sequência irei postar também outro vídeo aqui no canal para corrigir as demais questões. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui para a tela para a gente corrigir as primeiras 10 questões do nosso segundo simulado para o MPU, tá? Lembrando que esse segundo simulado, ele foi bem mais difícil que o primeiro, tá? Então se você foi mal nesse simulado, não se preocupe, realmente ele estava num nível muito mais elevado, a hora de errar é agora. De maneira proposital, eu selecionei questões mais difíceis mesmo, para você ver até onde a banca pode ir aí na sua prova do MPU, para realmente você estar muito bem preparado, não ser pego de surpresa lá na hora da prova, beleza? Então agora sim, vem comigo para a tela para a gente iniciar a nossa correção. Olha aí, a primeira questão é a questão do CESP, concurso do procurador do Estado de Pernambuco 2018. À luz da doutrina e da jurisprudência, assinale a opção correta acerca de atos administrativos. Vamos analisar cada uma aqui das alternativas. Letra A. Admite-se a convalidação de ato administrativo por meio de decisão judicial, desde que não haja dano ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Pessoal, essa questão aqui está errada, tá? A convalidação de atos administrativos ela somente pode ser feita pela própria administração. O Poder Judiciário não pode convalidar atos administrativos. O Poder Judiciário apenas pode anular os atos administrativos por razões de legalidade. Beleza, pessoal? Então a letra A, errada. Letra B. A nomeação dos ministros de tribunais superiores no Brasil é um ato administrativo complexo. Pessoal, essa alternativa B foi o gabarito da banca. Então é importante para a gente ver aqui qual o entendimento do CESP a respeito da natureza deste ato, nomeação dos ministros de tribunais superiores. Para o CESP, guardem bem, tá? Trata-se de um ato administrativo complexo. Por quê? Porque a nomeação desses ministros, ela depende de uma indicação, que é feita ali geralmente pelo chefe do Poder Executivo, e depois também depende de uma aprovação ou de uma manifestação do Poder Legislativo. Então, para o CESP, nós temos aí duas manifestações de vontade autônomas que se juntam para formar um único ato, ok? Então, guardem bem, a nomeação de ministros de tribunais superiores no Brasil, para o CESP, é um ato administrativo complexo, tá? Tem parte da doutrina, autores do direito administrativo, que consideram que esse ato seria um ato administrativo composto. Nós não precisamos entrar nesse tipo de discussão. O que é importante para nós é o quê? Saber qual o entendimento da banca, ok? E para o CESP, no caso, trata-se novamente de um ato administrativo complexo. Lembrando de um outro tipo de ato que sempre cai aí nas provas e que também é um ato administrativo complexo, que é o ato de aposentadoria dos servidores públicos, tá bom? Então guardem bem essas classificações porque podem aparecer na sua prova, beleza? Vem para a tela. Vamos continuar aqui seguindo, analisando as alternativas. Alternativa C, Por ser a competência administrativa improrrogável, atos praticados por agente incompetente não se sujeitam à convalidação. Pessoal, olha, a primeira parte aqui da questão está correta. De fato, a competência administrativa ela é improrrogável. O que significa isso? Significa que ninguém adquire a competência para praticar determinado ato pelo mero decurso do tempo. Imagine que existe um agente que não é competente para praticar determinado ato, ou seja, a lei não lhe conferiu a prerrogativa, a competência para praticar aquele ato, mas ele vem durante muito tempo praticando, de maneira indevida, de maneira irregular, mas ele vem há muito tempo praticando aquele ato que não é de sua competência. Aí lá na frente ele chega, opa, faz muito tempo que eu já pratico esse ato.
Então, ainda que a lei não tenha me dado essa competência, pelo decurso do tempo, pelo fato de eu já estar há muito tempo praticando esse ato, eu vou adquirir essa competência. Isso não pode acontecer, por quê? Porque a competência administrativa ela é improrrogável, ok? Apenas a lei pode dar a competência aos agentes públicos, beleza? Então, olha, essa primeira parte está correta, mas seguindo aqui, ó, a alternativa C diz o seguinte: atos praticados por agente incompetente não se sujeitam à convalidação. É errado. A gente sabe que o vício de competência quanto à pessoa, é um vício sanável. Logo, ele é sim passível de convalidação, beleza? Então, a letra C é errada. Letra D. Por serem os ocupantes de cargo em comissão demissíveis ad nutum, é sempre inviável a anulação do ato de exoneração de ocupante de cargo em comissão com fundamento na teoria dos motivos determinantes. Demissíveis ad nutum que eles podem ser livremente exonerados do cargo, né? A administração pode exonerar um ocupante de cargo em comissão livremente, de ofício, beleza? Isso está lá na Constituição, isso é fato. Agora, olha só o que a questão nos diz. Ó. É sempre inviável a anulação do ato de exoneração de ocupante de cargo em comissão com fundamento na teoria dos motivos determinantes. Isso aqui está errado. Tá? Como a Constituição diz que a exoneração de ocupante de cargo em comissão é livre, a administração ela pode praticar esse tipo de ato, essas exonerações, inclusive sem motivação. A administração não é obrigada a explicitar os motivos que a levaram a exonerar determinado ocupante de cargo em comissão. Por quê? Novamente, porque a Constituição diz que esse tipo de exoneração é livre. Porém, caso a administração livremente, né, por iniciativa própria, entender por bem, fazer a motivação dessa exoneração, aí vai incidir a teoria dos motivos determinantes sobre este ato. Ou seja, a legalidade dessa exoneração, a validade dessa exoneração vai ficar condicionada à legalidade, à validade dos motivos indicados para a prática deste ato. De modo que, se esses motivos se revelarem falsos, ilegais, ilegítimos, aquela exoneração ela vai ser considerada nula, beleza? Então guardem bem isso, não confundam. Ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o seguinte, a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, de fato, é livre. A administração não precisa fazer a motivação deste ato. Isso é uma coisa. Outra coisa, se a administração, por iniciativa própria, por sua mera escolha, resolver fazer a motivação, ainda que ela não seja obrigatória, se ela fizer a motivação, aí vai incidir a teoria dos motivos determinantes. A validade daquela exoneração vai ficar condicionada à validade, à legalidade dos motivos indicados para a sua prática, beleza? Cuidado com isso, que isso cai muito em prova também. Vem para a tela, vamos seguir aqui. Então agora a última alternativa, a alternativa é: independentemente de novo posicionamento judicial, havendo modificação da situação de fato ou de direito, a administração poderá suprimir vantagem funcional incorporada em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Pessoal, isso aqui está errado porque não é independentemente de novo posicionamento judicial. Tá? Que é o seguinte, imagine que a administração tenha concedido uma determinada vantagem funcional a um servidor porque ele conseguiu lá uma decisão judicial reconhecendo aquele direito a ele. Né? Imagine que o servidor ele demonstrou lá no Poder Judiciário que ele preenche um determinado requisito e que por isso o Poder Judiciário determinou que a administração pagasse a ele uma vantagem funcional, ok? Aí imagine que depois, lá no futuro, a administração verifica que, esse servidor, ele não preenche mais aquele requisito que o Poder Judiciário reconheceu lá atrás. Então eu vou suprimir aquela vantagem que eu estou concedendo a ele. A administração ela pode fazer isso? Não, ela não pode fazer isso. Para ela suprimir aquela vantagem que foi concedida ao servidor em decorrência de uma decisão judicial, a administração ela precisa de uma nova decisão judicial determinando essa supressão. Tá? Não basta
que a situação, os requisitos, os fundamentos de fato mudem, tá? Não é a administração que tem que reconhecer isso. Se ela está cumprindo uma ordem judicial, ela vai continuar cumprindo aquela ordem até que o Poder Judiciário emita uma outra ordem em sentido contrário. Beleza, pessoal? Então, gabarito aqui da nossa primeira questão é a alternativa B. Vamos lá? Segunda questão. Lembrando que nesse vídeo eu vou corrigir apenas as 10 primeiras questões. Governador de estado que pretenda nomear um escrivão de polícia para ocupar cargo de confiança deverá fazê-lo por... Olha só, pessoal, governador de estado, ele é o quê? Ele é um chefe do Poder Executivo estadual. O ato administrativo que é emitido pelos chefes do Poder Executivo é o decreto, tá? Então aqui, ó, gabarito é a alternativa A. Percebam, pessoal, que esse tipo de decreto, né, que faz a nomeação de um servidor, ele é um decreto individual, chamado individual, porque ele produz efeitos apenas em relação a uma única pessoa, a um sujeito determinado, no caso ali, aquele servidor. O chefe do Poder Executivo, ele pode emitir decretos individuais, como este da questão, e também pode emitir os chamados decretos gerais, que são, por exemplo, aqueles decretos que regulamentam leis, né, que são decretos que possuem destinatários indeterminados, efeitos gerais e abstratos. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, o gabarito é a alternativa A. A alternativa B não é homologação, é um ato de aprovação, pode ser emitido aí por qualquer servidor público, por exemplo, a homologação de um procedimento licitatório, tá? Não é o caso aqui não é uma espécie de ato que é utilizada para nomear alguém para um cargo de confiança. Circular também não, circular é um ato administrativo ordinatório, pelo qual um superior hierárquico emite ordens para os seus subordinados. Alvará é um ato de consentimento, expedido aí no uso do poder de polícia, por exemplo, um alvará de construção, e uma resolução é um ato administrativo normativo, também não é o caso aqui, não é utilizado para nomear alguém para um cargo em confiança, beleza? Gabarito, então, aqui, ó, alternativa A. Próxima questão, terceira questão. São exemplos de atos administrativos normativos os decretos, as resoluções e as circulares. Pessoal, a questão aqui pegou muita gente, ó. Essa questão está errada, tá? Decretos e resoluções, de fato, são atos administrativos normativos. Já as circulares não, tá? As circulares são atos administrativos ordinatórios. Anotem aí, tá? Tanto as circulares como as portarias são atos administrativos ordinatórios, aqueles atos que produzem efeitos internos à administração. Aqueles atos que são utilizados para ordenar o funcionamento das repartições públicas que são destinados aos próprios servidores públicos. São aqueles atos através dos quais os superiores hierárquicos ordenam a atuação dos seus subordinados. Beleza, pessoal? Então, olha só. Decretos e resoluções, de fato, são atos administrativos normativos. Já as circulares, assim como as portarias, são classificadas como atos administrativos ordinatórios, ok? Então a terceira questão está errada. Próxima questão, quarta questão. É possível a constituição de fundação pública, de direito público ou de direito privado, para exploração direta de atividade econômica pelo Estado, quando relevante ao interesse público. Tranquilo essa questão? A questão está errada. Pessoal, as fundações públicas, assim como as autarquias, não podem ser criadas para explorar atividade econômica, ok? Fundações públicas e autarquias apenas exercem atividades sem fins lucrativos, ok? As entidades da administração indireta que exercem atividade econômica com fins lucrativos são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, beleza? Então aqui, ó, quarta questão está errada. Próxima questão, questão 5, questão que caiu no concurso da ABIN 2018.
Fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ligadas à administração indireta. Pessoal, a questão aqui está errada. Nós temos dois possíveis erros aqui nessa questão. Primeiro, mais claro, é que as fundações públicas elas não são ligadas à administração indireta, né? Na verdade, as fundações públicas elas pertencem à administração indireta. Se nós formos afirmar que uma fundação pública é ligada a alguma coisa, na verdade ela é ligada à administração direta. Na verdade, todas as entidades da administração indireta são vinculadas, ou seja, ligadas à administração direta, para fins de controle finalístico, supervisão ministerial, ok? Exercício de tutela, beleza? Então esse ligadas aqui, ó, ele torna a afirmativa errada. As fundações públicas, elas pertencem à administração indireta. Elas são ligadas à administração direta. Outro erro é que as fundações públicas, elas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. Na verdade, quando a gente pega lá o artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição, que tratam aí da criação de empresas públicas e de subsidiárias, que trata aí da criação das entidades da administração indireta e de suas subsidiárias, esses dispositivos eles apenas fazem menção às fundações públicas de direito privado. Okay? Mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem sim a possibilidade de existirem fundações públicas de direito público. As fundações públicas de direito público elas são uma construção doutrinária e jurisprudencial, porque a Constituição ela prevê apenas a existência de fundações públicas de direito privado, beleza? Então aqui, ó, essa primeira parte da questão também pode ser considerada errada, seja pelo fato aí dela ela afirmar de maneira taxativa, né, que as fundações públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito público e se esquecendo de afirmar ou restringindo ou não dando espaço à existência de fundações públicas de direito privado e elas existem sim, tá? Então a questão 5 está errada. Próxima questão, questão 6, questão aí do concurso do TCE da Paraíba. Diz o seguinte: um servidor público do estado da Paraíba interpôs recurso administrativo contra a pontuação que lhe foi atribuída em concurso de remoção interna da instituição pública na qual ele é lotado. Acerca dessa situação hipotética e de aspectos gerais relacionados à interposição de recurso administrativo por servidor da administração pública, julgue os itens a seguir. Vamos aí analisar os 4 itens. Primeiro, na hipótese considerada, será vedado à administração, pelo princípio da non reformatio in pejus, rever a pontuação do candidato para piorá-la, mesmo que tal alteração observe estritamente as regras do concurso. Olha só, pessoal, o servidor aqui, ele interpôs um recurso administrativo. E a questão, a primeira alternativa está dizendo que neste recurso administrativo é vedado a aplicação do princípio da non reformatio in pejus. Esse princípio, pessoal, é o quê? É reformar, ele diz que o princípio da non reformatio in pejus, ele proíbe que aquela decisão seja reformada em prejuízo do servidor. Ok? Daí nós temos que a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, ao contrário do que afirma aquela primeira alternativa, ela permite sim que a decisão ela seja reformada em prejuízo do servidor no âmbito de um recurso administrativo. Ou seja, o servidor ele entra com recurso porque ele não concordou com uma determinada decisão que a administração adotou, ao examinar esse recurso, a administração ela pode adotar uma decisão piorando ainda mais a situação daquele servidor. Tá? Então, no âmbito dos recursos administrativos, é possível sim a chamada reformatio in pejus, ou seja, a reforma da decisão em prejuízo do servidor. Isso no âmbito dos recursos. Tá? Cuidado para não confundir com a revisão. Na revisão, por outro lado, é vedada a reformatio in pejus, tá bom? Na revisão, a decisão não pode ser reformada em prejuízo do servidor. Na revisão, a decisão só pode ser reformada para melhorar
a situação do servidor, tá? Então vamos esquematizar isso aí, ó. No recurso administrativo é possível sim a reforma da decisão em prejuízo do servidor. Já na revisão não é possível a reforma da decisão em prejuízo do servidor, beleza? Então aqui, ó, a primeira está errada, porque estamos falando de um recurso administrativo, então não é vedado a aplicação, ou melhor dizendo, a reforma da decisão em prejuízo do servidor. Segunda, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, o recurso administrativo, como regra, tem efeito apenas devolutivo, ainda que possa o administrador, mesmo de ofício, conceder efeito suspensivo ao ato. Pessoal, isso aqui está correto, né? O recurso ele pode ter dois efeitos, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo ele significa o quê? Ele significa que aquele recurso vai devolver aquela decisão para análise da administração, né? Aquela decisão vai ser submetida a uma nova análise. Todo recurso administrativo tem um efeito devolutivo. Já o efeito suspensivo, como regra, ele não é aplicado aos recursos. Okay? A administração até pode conceder um efeito suspensivo aos recursos. Tá? A autoridade competente para decidir aquele recurso pode conceder um efeito suspensivo. Quando ela concede um efeito suspensivo, significa que aquela decisão que está sendo objeto do recurso, que está sendo impugnada através do recurso, ela vai ficar suspensa. Ou seja, os destinatários daquela decisão não precisam cumpri-la até que aquele recurso seja decidido, né? Isso acontece quando é dado o efeito suspensivo ao recurso, mas não é isso que acontece como regra. Tá? Como regra, os recursos administrativos não têm efeito suspensivo. A administração pode conceder o efeito suspensivo, mas não é a regra. Tá? E é exatamente isso que está dito aqui, ó, na alternativa 2. Ela está correta, portanto. Terceira alternativa. O informalismo do processo administrativo permite que o recurso seja interposto de forma diversa da petição escrita, desde que ele seja devidamente protocolado na repartição administrativa competente. Pessoal, isso aqui está errado. Olha só, essa alternativa 3 está dizendo que um recurso administrativo ele poderia ser interposto de forma oral, por exemplo. Errado. Não. Os recursos administrativos eles devem ser interpostos pela forma escrita. Okay? Até admite-se a interposição por via eletrônica, né, pela internet, mas tem que ser escrito. Não pode ser oral. Beleza? Então, a terceira alternativa aqui está errada. E por fim, quarta alternativa, na situação considerada, mesmo que o edital do concurso não o previsse expressamente, o servidor teria o direito de protocolar o recurso em razão do direito constitucional de petição. Isso aqui está correto, né? O direito ao contraditório e ampla defesa, sempre que a administração ela adotar alguma decisão que prejudique ou que vá contra os interesses de alguém, essa pessoa pode exercer o seu direito de petição, que é assegurado constitucionalmente, para questionar aquela decisão, para procurar satisfazer os seus interesses. Tá? A legislação ela não pode afastar esse direito que é previsto na Constituição. Tá? Então, ainda que não haja uma previsão expressa na lei, como há o direito constitucionalmente assegurado, o servidor ou os administrados no geral, eles podem sim exercer o seu direito de petição. Tá bom, pessoal? Então o gabarito aqui ó, é a alternativa C. Somente estão corretas as alternativas ou os itens 2 e 4. Beleza? Vamos lá, prosseguindo. Questão 7 agora. Uma questão bem difícil, ó, caiu um concurso de juiz. TJ do Ceará 2018. Vamos lá. Com relação aos princípios que regem os processos administrativos, assinale a opção correta. Letra A. Conforme o princípio do formalismo moderado, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo por exigência legal. Opa, correto isso aqui, né? Exatamente o que diz o princípio do formalismo moderado. Vamos só confirmar e ver o erro das demais alternativas. Letra B. O princípio da ampla defesa impõe a participação de advogado em todas as fases do procedimento administrativo
disciplinar. Errado, né? Isso aqui cai muito em prova. Não é necessária, não é obrigatória a defesa por advogado nos processos administrativos, nem mesmo nos processos administrativos disciplinares, beleza? O próprio servidor ele pode exercer a sua defesa ou mesmo nomear uma outra pessoa que não seja um advogado como seu procurador no âmbito dos processos administrativos. Letra B errada. Letra C. Por força do princípio da verdade material, admite-se a utilização em processo administrativo de provas obtidas por meio ilícito, desde que produzidas de boa fé. Errado isso aqui. No âmbito dos processos administrativos, é vedada a utilização de provas obtidas por meio ilícito. Beleza? Letra D. A exigência de depósito de valores como condição de admissibilidade de recurso administrativo não viola o princípio da pluralidade de instâncias. Viola sim, tá? Na verdade, é vedada a exigência de depósito de valores para interposição de recurso administrativo. Não pode. Tá? A pluralidade de instâncias é uma garantia constitucional também. Né? A pessoa ela tem o direito de ter aquela sua decisão reexaminada por uma segunda instância. E a capacidade econômica da pessoa não pode ser um entrave ao exercício desse direito. Por isso é que é vedado que se exija algum pagamento ou arrolamento de alguma quantia para interposição de recursos administrativos. Tá? Letra D errada. Letra E. A adoção da chamada fundamentação per relationem em atos administrativos viola o princípio da motivação. Errado. Essa fundamentação aqui é a mesma, aquela fundamentação aliundi, né, que é feita fora do processo, motivação aliundi, na qual a autoridade que é competente para decidir um determinado processo, ao invés de explicitar ali na sua decisão os motivos que a levaram a decidir daquela forma, ela apenas faz referência aos fundamentos que constam ali dos pareceres que antecederam a sua decisão, os pareceres que estão lá do processo. Motivação aliundi. Isso sim pode acontecer, né? A lei permite esse tipo de fundamentação. Então a letra E está errada também. Gabarito aqui, de fato, é a alternativa A. Vamos lá, oitava questão. Considerando que, tendo detectado risco iminente de prejuízo em decorrência de suspeita de vício na concessão de verba de natureza alimentar a determinado administrado, a administração determine a suspensão de seu pagamento. Julgue o próximo item à luz do disposto na Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo. Vamos lá. É legal a suspensão do pagamento se o administrado tiver sido previamente notificado para se manifestar. Pessoal, essa questão aqui está errada, olha, ela está dando a entender de que a administração ela só poderia suspender o pagamento neste caso se o administrado tivesse sido previamente notificado para se manifestar. Isto é errado, ó. Percebam que o enunciado diz que a administração detectou um risco iminente de prejuízo. E olha só o que diz aqui o artigo 45 da Lei 9784. Ó. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Bom, então a administração ela poderia sim, neste caso, suspender o pagamento sem mesmo necessitar da prévia manifestação do interessado. Por quê? Porque ela estava diante de um risco iminente de prejuízo ao erário. Beleza? Então, questão errada. Próxima questão, questão 9. O mesmo enunciado, né, só vai mudar aqui o item para a gente julgar. Interposto o recurso administrativo pelo interessado, poderá ocorrer a reformatio impégios, reforma para piorar, desde que ele seja cientificado para apresentar suas alegações antes da decisão. Mais uma questão em que a banca, o CESP, cobrou esse princípio do reformatio impégios ou do non reformatio impégios. Daqui no caso, pessoal, também é um recurso administrativo. E a gente já viu que no recurso administrativo pode sim ocorrer o reformatio impégios, beleza? Na verdade aqui, pessoal, essa questão aqui, o gabarito é certo, tá? Gabarito é certo, teve um erro de digitação aqui, ó.
Olha só, o fundamento aqui no artigo 64 da Lei 9784. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, ou seja, puder decorrer a reformatio impégios, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então, olha só, a Lei 9784 está reconhecendo a possibilidade de ocorrer a reformatio impégios. Só que ela diz, ó, se isso for ocorrer, isso pode ocorrer, você só tem que cientificar o interessado antes da decisão, beleza? Então aqui, pessoal, erro de digitação, o gabarito dessa questão aqui é certo, beleza? A questão 9 está correta. Vamos lá, última questão aqui desse vídeo, questão 10. A revisão de ofício pela administração pública de decisões sancionatórias aplicadas a servidor público por meio de regular processo administrativo, ela é, pessoal, o gabarito aqui ó, é a alternativa C. A administração ela pode sim rever de ofício as suas decisões, em decorrência do princípio da oficialidade. E também ó, há uma previsão expressa em relação a isso aqui no artigo 65 da Lei 9784. Olha, os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício, ou seja, por iniciativa da própria administração, beleza? Então o gabarito aqui, de fato, é a alternativa C. Pessoal, e com essa questão eu vou terminar aqui este primeiro vídeo, no qual estou corrigindo aqui as questões do nosso segundo simulado para o MPU. Na sequência eu vou postar um outro vídeo aqui no canal para continuar corrigindo as demais questões aí do nosso simulado. Pessoal, se você gostou do vídeo, clique aqui no joinha para cima. Não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal para acompanhar as novidades aí do direito administrativo. Um grande abraço e até a próxima.